Estimar os custos de uma remodelação de uma obra como um profissional. Olá, o meu nome é Artur Mariano, bem-vindos ao canal novamente da Aeroplus. Eu hoje vou essencialmente explicar como é que se estima, como é que eu estimo os custos de uma obra, de uma remodelação que faça e como é que prevejo quanto dinheiro é que vou gastar num imóvel quando vou adquirir esse mesmo imóvel. Vamos lá. Nós estamos aqui numa fração de um prédio que eu adquiri. Estamos a recuperar esta fração integralmente como estava, portanto, falamos antes de mais, porque é muito importante fazer essa distinção, de um prédio que necessite de uma estrutura nova versus um prédio que tenha uma estrutura completamente íntegra e que falemos essencialmente da remodelação das frações desse edifício sem mexer na estrutura do edifício, que é o caso precisamente que aqui que temos em mãos. Este edifício tinha a estrutura perfeitamente íntegra e correta, não foi preciso nenhum tipo de reforço, não foi preciso nenhum tipo de alteração e, portanto, eu decidi que iríamos restaurar as várias frações deste edifício. É um edifício com várias frações T1 e, portanto, restaurar as várias frações dentro das frações. Começamos então por esta fração. Esta fração é novamente um T1, quase todas as frações deste edifício são T1s. Aqui vai ficar uma cozinha, portanto, esta cozinha tem sensivelmente 9 metros quadrados, é uma cozinha bastante pequena. Uma das coisas que eu normalmente recomendo a todos os investidores numa remodelação é, ao fazer um restauro desta natureza, ter sempre em mente a renovação tanto da canalização por inteiro, como do sistema elétrico. Isto porquê? Porque aquilo que é caro hoje em dia numa remodelação é essencialmente a mão de obra. E a mão de obra tem essencialmente o custo mais alto. E como tem o custo mais alto, vamos capitalizar no facto de já termos a mão de obra na obra, passa a redundância, de já custearmos essa mão de obra, que é um custo muito alto, e vamos aproveitar para remodelar o sistema elétrico e o sistema de canalização, porque claramente ele vai dar problemas a 20, 30 anos, ou 40 ou 50, portanto vamos aproveitar para remodelar já e, com isso, capitalizar no facto de já estarmos a custear uma mão de obra muito cara. Como aqui podemos ver, esta fração, portanto, nós não alteramos a disposição desta fração, as paredes e as divisões ficam exatamente no mesmo sítio em que estavam, mas aquilo que eu faço quase sempre é aplicar gesso cartonado, normalmente chamado de pladur, exatamente nas paredes onde elas estavam. Neste momento a obra ainda está numa fase relativamente inicial, portanto todas as paredes já foram cobertas com o gesso cartonado, o pladur, e ele foi exatamente aplicado onde havia outras paredes, muitas vezes aplicado na própria parede que já cá estava, outras vezes a parede foi essencialmente removida e foi aplicada a parede de gesso cartonado exatamente no mesmo sítio. Aqui vai ficar então, Daniel, agradecia-te que aqui mostrasses, por favor. Aqui vai ficar então a parte da cozinha. Isto vai ser interessante porque nós vamos fazer um vídeo do antes e do depois. Aqui vai ficar exatamente a cozinha, com os móveis, a bancada, e já podemos ver a preparação toda, tanto a nível de canalização, para esgoto da pia, etc., como também a parte elétrica. Relativamente à exaustão, a nível de, portanto, exaustão e ventilação de ar, normalmente em prédios antigos e em frações antigas é possível que ele tenha que ser ligeiramente retocado para ser mais eficiente. Aqui podemos ver que também já está tudo preparado, ou seja, neste momento já estamos a entrar na fase de acabamento, que é a fase, aliás, mais fácil e é uma fase que essencialmente é de execução mais simples, por assim dizer. Hoje em dia também aquilo que eu normalmente faço é aplicar iluminação de LED em focos grandes, o mais largos possível, para cobrir uma área muito grande e normalmente eu costumo aplicar vários LEDs pela casa toda, uma vez que nós estamos a aplicar, neste caso, um teto novo em cima, neste caso por baixo do existente, temos uma área bastante grande e eu costumo aplicar focos bastante grandes e iluminar a casa toda ao máximo. Outra coisa em que eu também não poupo absolutamente nada são tomadas elétricas. Aquilo que eu normalmente aconselho os investidores a fazer é aplicar o máximo de tomadas elétricas possível, porque, na minha opinião, tomadas elétricas nunca existem a mais, mas muitas vezes existem a menos. E, portanto, é uma coisa que deve ser subejamente aplicada. Aqui podemos também ver que este edifício tinha uma grande parte em
pedra que já cá estava. Muitas vezes aquilo que é feito, a meu ver erradamente, especialmente em prédios antigos, em prédios com traços clássicos, etc., é cobrir as pedras. Eu nunca faço isso, embora isto seja uma questão de gosto pessoal, não tem a ver tanto com custos. Eu normalmente deixo as pedras integralmente à vista. Aqui vemos então um quarto. Eu acho que é aqui uma coisa absolutamente fulcral a aplicar e entendo que é um custo que faz bastante sentido e que normalmente deve ser feito, que é precisamente o chão. Normalmente, a correção do soalho, há várias formas de corrigir um soalho. A forma que eu gosto de corrigir um soalho é com um material chamado OSB. Ele tem duas ou três propriedades muito interessantes. Já agora, o OSB fica com este efeito que vocês aqui podem ver, em que posteriormente ao OSB é feito o acabamento. Relativamente ao OSB, ele tem um efeito de nivelar o chão, portanto é muito fácil nivelar o chão com o OSB, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem um efeito também térmico, um efeito isolante, tanto a nível térmico, aliás, como a nível acústico, e portanto adequa-se perfeitamente. Aqui podemos ver, estamos a falar de um quarto de uma fração T1, coloco bastante iluminação, focos grandes, os focos ainda não estão cá, mas já está tudo preparado. E essencialmente é isto. Trata-se da recuperação desta fração, essencialmente com gesso cartonado em todo o lado, colunas e vigas que já existam, elas são revestidas. Aliás, esta fração já estava revestida, mas o revestimento era já velho e teve que ser alterado. Normalmente elas não podem ser mexidas, isso já requer. Portanto, quando se altera a estrutura de um prédio, já requer um projeto de engenharia para proceder à troca e, portanto, todas estes são quase vestígios daquilo que é a idade do prédio e a forma como ele está construído. Aqui podemos também ver esta coluna. Isto ficou um quarto bastante interessante, com uma área bastante interessante. Aqui tem também um espaço para um closet e, enfim, já estava e vai ser feito um closet à medida. E eu aqui recomendo essencialmente que se trabalhem com carpinteiros que façam também a parte das cozinhas e portas, eventualmente, se forem feitas diretamente com o empreiteiro, para que se possa fazer, em primeiro lugar, tudo à medida e optar por um carpinteiro nesta natureza vai fazer com que, por exemplo, custos envolvidos com a produção de um armário, um closet, sejam amortizados numa grande obra. Normalmente tento negociar os preços das cozinhas e portas, que é o substancial de uma obra desta natureza, e depois convencer o empreiteiro a oferecer-me estes pequenos acrescentos de closets e eventuais móveis embutidos pequenos que haja no mesmo orçamento. Ok, vamos então agora ver a casa de banho desta fração. É uma casa de banho relativamente pequena, porque era a casa de banho, a disposição que já tinha. Será uma casa de banho em que já estava preparada, portanto, a área para a parte do chuveiro. Aquilo que normalmente eu costumo fazer é revestir a parte do chuveiro e aí poupar custos. Nós podemos depois ver o antes e depois, que vai ficar, porque nós também vamos gravar um vídeo sobre o depois, mas a parte que diz respeito ao chuveiro ser integralmente revestida por mosaico, o resto da casa de banho não o ser, a não ser em sítios onde haja um fluxo de água muito grande. Portanto, normalmente não é integralmente feita. Também costumo colocar uma base de chuveiro perfeitamente normal, de uma classe média-baixa, e já agora isso é transversal aos custos de um imóvel. Normalmente eu aplico em frações de arrendamento um chão que seja um flutuante AC5 e C3, mas um flutuante de gama média-baixa, e dentro dessa gama de média-baixa vamos escolher o melhor material possível. Agora, se nós estivermos a falar de um fix and flip, de um apartamento que vamos remodelar para revender, a gama de materiais tem que ser totalmente diferente. Portanto, para se perceber bem as diferenças, nesta casa de banho, nesta fração que estamos a ver, eu vou aplicar, relativamente ao chão, o chão da cozinha e da casa de banho será em cerâmica, nunca em flutuante. Embora hoje em dia já se vejam muitas cozinhas em flutuante, eu pessoalmente continuo a achar, especialmente numa casa para arrendar, que é mais funcional ter cerâmica. Portanto, nesta cozinha, nesta casa de banho, vamos aplicar cerâmica no chão e também nas paredes da casa de banho, e falamos de cerâmica normalmente
de gama média-baixa, mas dentro dessa gama média-baixa poderemos aplicar a melhor cerâmica possível. Eu normalmente opto por aplicar gama média e aplicar material que me custa cerca de 16 euros por metro quadrado. Isto tem a ver com a minha filosofia como investidor, em que gosto de ter casas muito bonitas, muito apelativas, muito funcionais e melhores do que aquilo que são a média de mercado, e portanto eu vejo o mercado onde me insiro e tento ter remodelações superiores a esse mesmo mercado. E portanto é por isso que eu aplico cerâmica de cerca de 14, 15, 16 euros por metro quadrado, mas falamos sempre de cerâmica de excelentes marcas e falamos de cerâmica normalmente de segundas linhas. Aquela segunda via que normalmente se comenta relativamente à cerâmica. É uma cerâmica de uma marca topo, simplesmente não é uma primeira linha, é uma segunda que é uma retificação da primeira, ou uma primeira que não saiu tão bem, em que numa casa para arrendamento serve perfeitamente. Já numa casa para revenda, normalmente aplico sempre cerâmica primeira e nunca segunda. Ou seja, a moral da história é a seguinte: para revenda os materiais têm que ser todos muito melhores, e é aí que nós vamos utilizar essa parte para fazer um apelo da revenda. Já no arrendamento, estamos a falar de materiais de gama média baixa. Eu pessoalmente gosto de aplicar gama média e material o melhor possível, segundas das melhores marcas possíveis, para ter de facto casas que no mercado se distingam pela qualidade também. Relativamente às cozinhas, eu normalmente costumo aplicar em casas para arrendamento cozinhas de madeira maciça. E isto é uma diferença muito grande para outros investidores, amigos investidores e também clientes. Normalmente não preferem gastar tanto dinheiro nas cozinhas e, além disso, normalmente nas bancadas costumo aplicar bancadas de pedra e não de contraplacado e post-forming, como se costuma chamar. Isto porque, no meu entender, as cozinhas de madeira maciça são bastante mais resistentes e, especialmente nos tampos, nas pedras, na bancada das cozinhas, é ainda mais notório o desgaste de uma cozinha. E, portanto, daí eu aplicar pedra. Dentro das pedras, recomendo apenas pedras que se adequem a um custo ou melhor, normalmente até recomendo pedras que com o uso não sejam de desgaste rápido. Há várias pedras, falo com um pedreiro especialista que lhe faça um orçamento de pedras, etc. Mas há muitas pedras que normalmente, se deixar cair algum tipo de líquido ou etc., absorvem esse líquido e ficam sujas e nunca mais se conseguem limpar. Portanto, fale com um pedreiro, escolha uma pedra resistente, um granito da região, um granito médio, normalmente serve este propósito, e o grande racional dessa escolha é que no longo termo vai compensar ter uma pedra, porque o desgaste é muito menor do que, por exemplo, o post-forming. Também, normalmente aplico madeira maciça naquilo que diz respeito aos móveis de cozinha, mas muitas vezes em apartamentos para arrendar, dependendo do público-alvo, é uma coisa que nós também falamos muito, aplico cozinhas de facto em termolaminado, que é um material menos resistente do que a madeira maciça, porém é um material provavelmente mais apelativo a muita gente. Enfim, esse é essencialmente o custo. Em termos de eletrodomésticos e em termos de pias, acessórios para a cozinha, como torneiras, etc., normalmente em frações para arrendamento gosto de aplicar gamas baixas, em frações para revenda gosto de aplicar gamas médias altas. E portanto podemos estar a falar de uma torneira num arrendamento e de uma pia em que o conjunto todo fica em 60 euros, como podemos estar, no caso de revenda, a falar de uma pia e de uma torneira que custa pelo menos 300 euros. Portanto, há uma diferença muito grande. A remodelação para arrendamento e para revenda são totalmente diferentes, não têm nada a ver, e deve estimar os seus custos também desta forma. Relativamente ao chão, como eu disse, eu gosto muito de aplicar flutuante portanto IC3 AC5, o AC mede especialmente o nível de desgaste, ou a tolerância a desgaste, se quiser, e normalmente esse flutuante custa-me, como eu compro em volume, a cerca de 9 a 11 euros por metro quadrado, já com IVA. No caso da cerâmica, eu normalmente aplico cerâmica, como eu disse, mesmo em arrendamento, gama média, mas cerâmica muito boa, e essa cerâmica para chão custa-me normalmente entre 14 a 16 euros por metro quadrado. É óbvio que eu faço o breakdown de todos os custos que eu tenho a esse nível e estimo os custos da obra assim.
Já para fix and flip, portanto, para revender o imóvel depois de ir recuperar, já estamos a falar de uma cerâmica que pode chegar facilmente aos 30 euros por metro quadrado e estamos a falar de um flutuante que nunca fica a menos de 16, 18 euros por metro quadrado. Novamente, há uma diferença aí bastante grande. Em termos de cozinha e pedra, pedra para revenda, gosto de aplicar uma pedra preta, por exemplo, preto Zimbábue ou preto Angola, embora eu não goste tanto do Angola, do granito Angola e granito Zimbábue, pretos, em que são pelo menos o dobro do custo de um granito normal. O granito normal eu aplico em frações para arrendamento, o Angola e Zimbábue eu gosto de aplicar em frações para revenda. Nós aqui vamos poder ver algumas destas considerações, se bem que esta fração em particular irá ter um tampo de post-forming, portanto contraplacado, por razões muito particulares. As pedras, novamente, o preço em fix and flip num apartamento para revender ficam sensivelmente o dobro do preço de uma pedra que eu aplico numa fração para arrendamento. Em suma, recuperar uma fração para arrendamento e recuperar uma fração para revender, os custos são totalmente diferentes. Normalmente em frações para arrendamento, então, falamos de cozinhas com pedra, pelo menos no meu caso, é isso que eu gosto de fazer. Aplico essencialmente pedras com a metade do preço do que aquilo que aplico em revenda. A cerâmica, o preço é sensivelmente o dobro também em revenda do que em arrendamento. O flutuante é também o dobro, passa facilmente de 9 euros por metro quadrado para 18 euros por metro quadrado. Em termos de paredes, revestimentos de parede, focos, portanto, sistema de iluminação, etc., aí os custos são perfeitamente transversais a um e a outro caso. O tipo de portas também, que eu normalmente costumo aplicar, é também igual, tanto para revenda como para arrendamento, porque eu gosto de colocar portas de média, portanto, de uma gama média alta, a não ser que, e isso é o ponto fundamental, se por acaso comprar apartamentos ou enfim, imóveis que queira revender e que vá remodelar, é essencial olhar para a zona, para a localização do imóvel e perceber onde é que se insere. Porque se inserir numa zona normal, uma zona média, poderá aplicar, em regra geral, materiais de gama média. Mas se olhar para imóveis que estão em zonas particularmente nobres, aí terá forçosamente que aplicar materiais mais nobres, primeiras de cerâmica, nunca segundas, isso só para arrendamento, ou então revenda em zonas médias, por assim dizer. E essa é a principal conclusão que nós podemos tirar relativamente à localização. Quando a localização é nobre, os materiais têm que acompanhar a localização. Quando a localização é mais normal, mais média, mais mediana, aí podemos utilizar uma gama mais média, baixa de materiais, especialmente no caso do arrendamento, e uma gama média, média no caso de se tratar da revenda. Em todo o caso, como o custo de mão de obra é a parte mais cara, normalmente tudo o que é sistema de canalização e sistema de eletricidade, eu recomendo a renovação integral, porque acho que é um custo, enfim, foi uma das coisas que eu aprendi nas minhas remodelações, é um custo perfeitamente suportável na altura da obra e que resolve um problema há 20, 30, 40, 50 anos, que de outra forma o teria, com certeza. E pronto, é assim que eu estimo os custos de uma remodelação. Estou-lhe a mostrar uma remodelação ao vivo. Nós vamos fazer um vídeo do pós desta fração em particular, que eu lhe estou a mostrar, e iremos ver o toque pessoal que eu dou às coisas também, e é também por isso que eu gosto muito de fazer remodelações, porque acho que nós conseguimos colocar a nossa própria imagem numa remodelação e com isso, enfim, criar valor à nossa maneira, se quiser. Muito obrigado por ver este vídeo. Se gostou, dê-nos o seu like e comente por baixo que tipo de remodelações normalmente faz, que tipo de materiais escolhe, etc. Nós vamos colocar um vídeo pós, onde esta fração já vai estar totalmente recuperada, mas eu gostaria de ouvir de si. Diga-nos o que é que acha, que materiais gosta de ver, o que é que acha em termos de remodelações, que por acaso eu até nem tenha dito neste vídeo que gostava que eu falasse, para continuarmos a fazer vídeos desta natureza, porque cada vez mais vamos fazer mais vídeos em imóveis, como eu tinha prometido, e portanto eu passarei também a focar esses pontos. Se gostou deste vídeo, partilhe também por favor nas redes sociais, e se ainda não subscreveu o nosso canal, tem que subscrever
porque a quantidade de valor que nós estamos a criar e que queremos passar para si é de facto muito, muito grande. Muito obrigado por ver este vídeo. Até ao próximo, fique bem, bons negócios imobiliários.